Vamos falar da marcha da insensatez. Irã, Israel e o cálculo no caos. Nós vimos no dia 1º de abril o ataque à representação diplomática do Irã na Síria. Todo mundo sabe que foi Israel. Matou gente da Guarda Revolucionária Iraniana que estava lá. Israel não admitiu, mas foi Israel, cidade barata que foi Israel. E aí, voglio bene, Larissa, o que é que o mundo passou a esperar? O mundo passou a esperar o quê? A retaliação. Deu-se como certo, que o Irã iria retaliar. E o Irã retaliou. Nós vimos, no dia 13, uma chuva de mísseis e drones sobre Israel, todos eles devidamente interceptados pelo sistema de proteção de Israel, que é inigualável. Aliás, tão inigualável, custa crer que esse país tenha sofrido os atentados do grupo terrorista Hamas. É muito impressionante quando se percebe a habilidade, a técnica, a tecnologia para impedir uma coisa dessa natureza, como o Irã fez. Ô, Larissa, Oi. existe o artigo 51 da Carta da ONU. Uhum. O artigo 51 da Carta da ONU diz o seguinte: nada na presente carta prejudicará o direito inerente à legítima defesa individual ou coletiva até que o Conselho de Segurança tome uma decisão. Uhum. O Irã sofreu um ataque, porque afinal de contas foi um território... Não estou justificando, estou explicando como são as coisas. Até porque só um idiota acha que o Netanyahu está infeliz com o que aconteceu. Quando o Netanyahu atacou a embaixada, ele queria provocar isso que aconteceu. Uma resposta do Irã. Atenção, é uma guerra de cálculo. O Irã avisou que ia atacar, os Estados Unidos estavam avisados, Israel sabia e todos se protegeram. O Irã falou, mentira que eu fiz, avisou, está confirmado, avisou. Israel não atacou para provocar danos. O Irã não atacou para provocar danos. Porque aí sim as coisas poderiam ficar muito difíceis. Aí sim poderia ser um desastre. E ainda pode, viu? Você que está acompanhando, presta atenção. O mundo raramente foi tão perigoso. Esse é um caminho para uma... Se você falar assim, existe uma trilha que leva o conflito Irã-Israel à guerra mundial? Existe. De proporções que vocês devem imaginar quais sejam. Existe sim. Então agora todo esforço é para fazer com que Israel fique quieto. Irã disse, estou respondendo e não vou fazer mais nada. Israel diz, não basta, precisamos responder. Bom, por essa lógica, voglio bene, termina no buraco do inferno. Morremos todos. Mas por que Israel foi atacar o Irã? Porque ele é nosso inimigo. Mas por que ele foi atacar o Irã agora, no dia 1º? Foi atacar o Irã no dia 1º porque precisa espalhar a guerra. Precisa espalhar a guerra. As forças de Israel, acabo de receber aqui, Defesa de Israel, o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Herzi Halev, afirmou que a ofensiva iraniana terá uma resposta israelense. A declaração foi dada durante um discurso na base militar de Nevatim, que foi atingida por pelo menos 5 mísseis do Irã. Sem prejuízo
Por esse caminho, a escalada não acaba nunca. Que cumpre indagar. Quem foi que fez o primeiro ataque nesse caso? Foi Israel. Ah, mas a gente não admitiu. Todo mundo sabe. O Irã precisava dar uma demonstração de força, mesmo sabendo que fortalece a posição de Netanyahu. Porque, afinal de contas, o Netanyahu, para se livrar da cadeia, ele precisa continuar no governo. E para continuar no governo, ele precisa espalhar a guerra dele. Os Estados Unidos conseguirão conter Israel? O que os Estados Unidos disseram é: nós não participaremos de um ataque ao Irã. Israel vai atacar diretamente o Irã ou vai atacar alvos do Irã, por exemplo, no Líbano? Ou mesmo na Síria? Aconteceu para Netanyahu tudo o que Netanyahu queria. Não é? Aliás, o Thomas Friedman, que eu não canso de citar, dizendo: Israel, obviamente, o Irã fortalece a posição do Netanyahu. Agora, é preciso ver se Netanyahu terá apoio para continuar na marcha da insensatez. E daqui a pouco eu vou falar de um livro. E isso trouxe a história para o Brasil. Quando teve o ataque de Israel à embaixada, o Brasil condenou. O governo brasileiro condena o ataque aéreo em 1º de abril contra o consulado da República Islâmica do Irã em Damasco, na Síria, que provocou mortes e ferimentos entre os funcionários, fez uma nota. Desta feita, o Brasil não usou o verbo condenar. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria, e não se usou a palavra condenação. Muito provavelmente, segundo o Mauro Vieira, nós já vamos ver por que ele falou isso. Já vamos ver. Ele disse que não, o Brasil ainda não sabia direito o que tinha acontecido e só por isso não usou a palavra condenação. Aliás, a gente tem ele falando aí, tem o vídeo aí, é isso? Temos. Do Mauro Vieira? Põe o Mauro Vieira aí. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação pudesse contaminar outros países, mas isso foi feito à noite, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas tomadas, e sempre fizemos, como fazemos sempre, um apelo para contenção e entendimento entre as partes. Foi isso. Muito obrigado. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. Obrigado. Portanto, sobra aí uma condenação. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A sequência está conhecida. Israel atacou o Irã apelou ao artigo 51 da Carta da ONU, retalhou. É um jogo de duelistas, evidentemente, Netanyahu sabe, bom, acabei de fazer o panorama aqui. Agora, ao Brasil, cumpre nos dois casos condenar e pronto. Com clareza, acho que o Mauro Vieira acaba fazendo isso, depois, porque evidentemente não é um bom caminho esse. O embaixador de Israel no Brasil falou, 4C1, meninos, falou o quê? Vai lá. Daniel Zonshine afirmou que ficou desapontado com a declaração oficial do governo brasileiro que não condenou o ataque do Irã. Essa declaração foi dada numa entrevista ao UOL. Para ele, a ofensiva foi um claro ataque terrorista que precisava ser condenado pelo governo brasileiro. Mensagens do
Itamaraty são tipo de janela da posição brasileira. Sobre este ataque, não foi uma condenação. Então, para mim, foi uma coisa disappointment, digamos. Para mim, como israelense, como embaixador de Israel. Não tem outra palavra do que ato terrorista de um país contra outra. E ato terrorista deve ser condenado. Sem dúvida. Eu só não entendo, segundo essa lógica, por que não é ato terrorista o que Israel fez. Por que não foi ato terrorista? Não foi? Me parece que sim, né? E ele diz que as relações do Brasil podem estar se normalizando e tal. Vamos lá, vai. Ainda estamos num tipo de crise diplomática. Mas esta crise não é uma coisa necessária e acho que podemos terminar isso com uso de aparelhos diplomáticos. Não quero dizer quem coisa cada lado tem que fazer, mas acho que temos bastante opções diplomáticas para voltar relações mais normais. Os canais diplomáticos, na maioria dos casos, são abertos e de maneira que vamos ter a boa vontade ou a decisão de um lado ou outro que temos que resolver e voltar para relações como tivemos antes. Bom, olha, tomara que sim. Agora, eu lembro que faz 3 dias, o chanceler de Israel, Israel Katz, atacou miseravelmente o presidente Lula pegando carona em Elon Musk. Aí não dá. Então é preciso. E isso não quer dizer que o Brasil não devesse ter condenado o ataque. Acho que deveria ter condenado o ataque. Né? Agora, não é possível um embaixador pegar carona, embaixador de um país estrangeiro, pegar carona no ataque de um empresário a um país.